Durante a audiência pública realizada no último dia 8 de novembro, a requerimento da deputada estadual e presidenta da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia, Beatriz Cerqueira, foi discutido o processo de regulamentação do chamado ICMS educacional. Muitas críticas ao governo do estado em face da demora de Minas em se adequar à emenda à Constituição 108 de 2020, que estabeleceu critérios de distribuição da cota municipal do ICMS em repasses do Fundeb. Minas seria um dos últimos estados a mudar a lei. Essa emenda estabeleceu o prazo de 2 anos para que os estados aprovassem as suas respectivas legislações, prazo este que venceu no último dia 26 de agosto. Ela permite a destinação de até 10% a mais no Fundeb. O atraso na regulamentação do novo Fundeb em Minas, conforme foi alertado na audiência, pode trazer insegurança jurídica aos municípios. Acredito que nós faremos agora uma das mais importantes audiências da legislatura, porque muitas vezes esse período que nós vivemos no Brasil foi um período em que nós resistimos muito contra os ataques, né? Contra a destruição da universidade pública, contra o fim do Fundeb, contra a privatização da educação pela PEC 32, que tramitou, né, no Congresso Nacional. Então, muitas vezes, a gente faz agendas que são reativas, né? Mas esta audiência é uma audiência com um claro propósito propositivo. Eu vou falar um pouco sobre cada uma dessas palavras e mostrar como é que nós chegamos no índice do ICMS Educação e no índice de qualidade da educação de Santa Catarina, inclusive como nós conseguimos, a nosso juízo, enfrentar algumas questões que são muito delicadas na definição do conceito de qualidade. Tão importante quanto o modelo que vai ser estabelecido é as pessoas acreditarem naquele modelo, entenderem que ele é importante para a indução, validarem aquele modelo e, ao longo dos anos após a sua aprovação, eles trabalharem para que haja, de fato, melhoria dos indicadores de qualidade educacional. Esse é um aspecto que tem que se entender, que a regulamentação do ICMS Educação ela não é um processo isolado. Para nós, não foi um processo isolado. Os diálogos anteriores são essenciais, principalmente para a construção da confiança. É claro que um estado maior, como Minas Gerais, o São Paulo, por exemplo, estado que nós conversamos recentemente, a construção de ambiente de diálogo é muito mais complexa, né? Porque não são 295 municípios, são mais de 800. Mas é possível, é viável e é importante. Isso é o fator decisivo para a construção do modelo. Como houve discussão constante no grupo de trabalho, as pessoas iam conhecendo a metodologia, o Tribunal de Contas ele ficou responsável por elaborar a metodologia, mas a partir das contribuições do grupo de trabalho, então iam sendo validadas via transparência. O primeiro ponto da metodologia, que eu vou falar muito rapidamente, e eu acho que tem que ficar... isso é uma decisão que o Estado tem que tomar. O modelo ele vai se limitar a uma avaliação de larga escala, como muitos estados fazem, ou ele vai adotar um conceito amplo de qualidade. Essa é uma discussão que tem que ser feita e, por isso, a participação e a colaboração são tão importantes. Qual é o conceito de qualidade que eu vou adotar no meu estado? E já finalizando aqui, o quinto ponto que eu considero essencial, da mesma forma que os outros, é a estratégia. Tem que ter uma estratégia para conseguir chegar a um bom resultado, porque a regulamentação é um processo complexo. No início há muitas resistências, pessoas não entendem. Isso veio de Brasília, querem tirar dinheiro dos municípios, vem de cima para baixo. Então tem que ir sensibilizando para que os municípios entendam que aquilo é importante para a educação, para os municípios, é um mecanismo de indução realmente interessante que os municípios podem ganhar com esse processo. A nossa ideia inicial é justamente que esse modelo seja construído de forma participativa, e não um modelo fechado, criado por uma única pessoa ou uma única entidade, né? Ele tem que ser construído porque tem especialistas de várias áreas que fazem aquela definição de qualidade da educação. Mas, para a gente subsidiar isso, a gente estudou um pouquinho, levantou algumas informações a respeito da própria Lei Robin Hood, né? Porque, como já foi dito aqui, a questão das mudanças na economia ao longo do tempo faz com que algumas distorções, né, nessa redistribuição aconteçam, né? E os estudos referentes à Lei Robin Hood, eles são um pouco antigos, né? Só para vocês terem uma ideia, o que foi o impacto da Lei Robin Hood, logo da sua última versão de 2009, né?
quando você pega que, em 2013, né, os 10 maiores municípios mineiros recebiam 37% dos recursos do ICMS, anteriormente, isso daí era quase 50% concentrado nos 10 maiores municípios, né? Então, ou seja, a própria Lei Robin Hood, ela já, em si, ela já tem esse efeito redistributivo do ICMS. A questão do atual modelo do ICMS educacional, né, que ela é um peso minúsculo em relação aos demais critérios, né? Então, isso, e pela forma, a metodologia atual, ela não incentivava a investimentos dos municípios em educação, porque vai depender basicamente de arrecadação e buscar aluno em número de matrículas. Em resumo, seria isso, né? Então, você tem municípios grandes, por exemplo, como Belo Horizonte e Betim, que não atingem os 90%, então eles não recebem. E qual que é o incentivo de Betim ou de Belo Horizonte de ir atrás de aluno para poder ter uma pequena melhora no ICMS deles, né, de municípios grandes, por exemplo? Então, não incentiva nenhum investimento em educação o atual modelo que é proposto. Todos os estudos mostram que o critério de educação ele não tem nenhum valor de redistribuição efetivo aqui no Estado de Minas Gerais. Então, não só a questão do aumento percentual, que isso sim vai ter um impacto, mas como a forma como ele será distribuído, né, que com essa nova metodologia, o critério de educação vai ser o que terá o maior peso, né, dentre todos os efeitos distributivos do ICMS. Nós temos a lei do Fundeb no final de dezembro de 2020, e nós tivemos um ano para que nós pudéssemos, então, encontrar a melhor solução pragmática. O fato é que nós estamos agora já com o prazo vencido em relação ao ICMS educacional, e junto, lamentavelmente, com apenas 3 estados da Federação, São Paulo e Rio de Janeiro, sendo que São Paulo e Rio de Janeiro já têm a sua lei sendo discutida no âmbito da Assembleia, e nós aqui, em Minas Gerais, ainda não tivemos sequer, né, a condição de iniciar esse processo legislativo. A legislação do novo Fundeb, ela tem como objetivo tratar ou estabelecer um financiamento da educação de modo mais redistributivo e equitativo. Trouxe diversas alterações essa legislação, e o VAR ele traz um recorte bastante importante, que é o critério qualitativo. E aqui eu estou afunilando, vindo do geral, da nova lei do Fundeb, entrando para o VAR como critério qualitativo, e como condicionalidade do VAR, neste critério qualitativo, nós temos a exigência, essa é uma das condicionalidades, do ICMS educacional. E aqui a gente chega no ponto específico desse debate, só para a gente fazer esse recorte. O ICMS educacional tem que passar por 2 análises, duas métricas, que é a melhoria da aprendizagem, a redução das desigualdades educacionais, sempre pautada na avaliação do nível socioeconômico dos estudantes, como bem colocou aqui o conselheiro Gerson Sica, da importância dessa pré-análise, desse ponto de partida das desigualdades socioeconômicas que nós verificamos no Brasil, e o Estado de Minas Gerais aí representando nas suas diversas reuniões, as diversas regiões do país. A importância do Estado de Minas Gerais, inclusive, se reflete nessa representatividade nacional nas suas diversas regiões. O que eu entendi desse debate feito aqui é que nós precisávamos sair da disputa entre parlamentares para ter um protagonismo do executivo estadual nos liderando nesse processo. O que eu entendi de todo mundo aqui, que essa é uma discussão estratégica de Estado que deveria estar acima da disputa que é legítima, democrática do parlamento. Por isso, eu não apresentei nada. Eu, como deputada da área da educação, que milito na educação há 23 anos, exatamente para a construção a partir desta audiência, que poderia ser um projeto de lei originado aqui, poderia ser, que era o meu encaminhamento final. Eu
Eu ia dizer exatamente isso. Não vou apresentar, não iria, né? Vamos ver como é que vai ser o rumo agora. Não iria apresentar nenhuma proposição, aguardando o projeto de lei de iniciativa do Executivo, para, a partir da iniciativa do Executivo, nós fizéssemos as tratativas possíveis, não é? Porque eu entendi que essa é uma discussão estratégica de Estado, né? Porque nós, parlamentares, podemos apresentar... Eu sou campeã de proposições, possivelmente, na casa. Optei por não fazê-lo, considerando a discussão estratégica. Esse era, inclusive, meu encaminhamento final. Considerando que o governo esclareceu que a referência dele, então, é o projeto de lei que já está em tramitação, nós vamos ver os encaminhamentos a partir dessa proposição. E vamos ver qual é o encaminhamento aqui, né? Porque, antes de tudo, é um encaminhamento no âmbito dos interesses que são maiores, né? Da disputa entre nós, né? Que foi o que eu entendi dessa audiência o tempo inteiro. Nós precisamos de uma proposição de Estado. Estamos super, mega, hiper, max atrasados. Como é que nós vamos resolver isso, não é? Com os encaminhamentos, seja com um projeto de lei de iniciativa do Executivo, seja essa, né, tática que o governo disse aqui, que é a partir de um projeto de lei já apresentado por um colega deputado, que nós possamos discutir os impactos do projeto de lei, porque nós não debatemos o conteúdo do projeto de lei, porque a nossa perspectiva era outra. Então, que nós tenhamos uma nova audiência e que a gente consiga ter os impactos das proposições apresentadas.